Irmãos, uma boa noite a todos. Você vai estar vendo esse vídeo pela noite e aqui é o Ilquias, do canal Ilquias Mangal. Hoje eu quero trazer uma mensagem para o teu coração, tá bom? E é importante que possa ser uma bênção na sua vida, em nome de Yeshua. Olha só, eu estava vendo eu vi uma ministração, né, do irmão Lamartine, e eu achei muito interessante o que foi falado, né? Ele falou inclusive de um tema que nós já estamos falando aqui, que nós estamos vivendo realmente o tempo onde o espírito narciso está regendo as pessoas. Existem as pessoas que têm esse transtorno e existem as pessoas que estão agora sendo aprisionadas, ganharam características desse ser das trevas e vivem dessa forma. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil, onde os valores foram invertidos, principalmente aqui no Ocidente. Um local que herdou o cristianismo de Roma, né? Apesar de todas as falhas, de todo erro, de todo engano, ainda assim tinha um padrão moral muito elevado e que está sendo por dentro destruído. Eu vi uma matéria dizendo que nos Estados Unidos o número de cristãos que não frequentam, que acham que nem precisam ir para a igreja, aumentou drasticamente. E entre os cristãos americanos, são muitos aqueles que acreditam que não importa se você adora a Deus, ou a Buda, ou a Maomé, ou quem quer que seja, para eles tanto faz, você tá tudo bem. Então, assim, irmãos, é um sincretismo religioso, um espírito de confusão entrou nas mentes, bom? E no profeta Isaías, no capítulo 5, versículo 20, diz assim: Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Irmãos, é impressionante, mas eu acho que este tempo já chegou. O profeta Isaías falou isso há milênios atrás, e hoje nós estamos neste tempo. Hoje o mal é chamado de bem e o bem é chamado de mal. As pessoas, irmãos, eu vou falar para vocês de situações que nós estamos vivendo dentro de igrejas, não é todas, não generalizo. E outra coisa, tá? Para que fique bem claro a forma que eu acredito, sim, eu sou contra essa história de ser desigrejado. Eu não vou frequentar mais porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Para com isso. Isso aí é papo de gente que não quer compromisso, tá bom? É claro, tem pessoas que viveram experiências ruins e ainda não sabe onde frequentar, tem medo, tem temores, mas procure, ore ao Senhor, porque você precisa ser discernido, você precisa ter um pastorado sobre a sua cabeça, você precisa ter o corpo, porque um membro sem o corpo ele não vive. Um membro não funciona, ele nem é vivo sem o corpo. Você precisa estar no corpo, tá bom? E claro, não estou dizendo que igreja é um mandamento, igreja, sinagoga, isso não é mandamento, isso é tradição, é costume, tá? Não existe nenhum mandamento nas escrituras de que você deve ir para o templo. Isso é um costume, mas era um costume que Jesus fazia. Ele iria todo o Shabat, ele ia para a sinagoga, porque é um costume bom. Costumes que são bons e não ferem a lei de Deus, o próprio Senhor os cumpre em honra ao homem. Porque tem costumes que fazem bem. Ainda mais quando se trata do corpo do Messias. Não há corpo dividido. Tem que estar unido. Além desta palavra, vou falar de uma outra que a gente já leu aqui algumas vezes, só que com outra temática. É só 2 Timóteo 3,1 diz: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Irmãos, você não está sendo iludido pela palavra de Deus, tá bom?
Pelo contrário, você está sendo alertado. A Bíblia diz que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E o que eu e você estamos vendo hoje? Quantos locais, irmãos, ainda diante de tudo que está acontecendo, apregoando prosperidade. Essa teologia que o próprio maligno implantou dentro de alguns locais para tornar o cristão apenas humanista, avarento. Olha o que a palavra diz, porque haverá homens amantes de si mesmo. A palavra aqui é egoísta, são pessoas que têm o ego inflado, cujo seu ego, seu eu, é o que o conduz acima de tudo, ele só olha para si mesmo. As suas relações são baseadas nos seus próprios interesses. Avarentos, que no texto grego, né, o mais antigo, original, vai falar: avarentos são amantes do dinheiro. E quanto mais difícil está o dinheiro, mais as pessoas se tornam escravas dela. Presunçosos, soberbos e blasfemos, desobedientes a pais e mães. Irmãos, uma pessoa... vamos lá. É uma geração que não tem mais o contato e a ligação com os pais como as passadas tinham. E é uma geração destruída. Quem não tem a educação, o contato com o pai e a mãe, como deve ser feito pelas escrituras sagradas, essa pessoa está com a mente destruída. Pergunte para quem teve sua mãe, ou teve só o pai, como isso faz falta. A mãe, né, você nasce de uma mulher, o que te dá já de primeira, inconscientemente, você herda da sua mãe os sentimentos, porque tudo que sua mãe sente, você sente. Então, o sentimento, a forma como você vai sentir o mundo e como as tuas reações serão diante do mundo, você pega da sua mãe. Porque a criança dentro do ventre, ela não tem os seus sentimentos, ela não tem a compreensão clara do mundo. Então, tudo ela sente e ela entende pela mãe. Então, saindo da mãe, então o conceito de existência do homem, né, e da mulher, como ela vem dentro do ventre de uma mulher, nós já temos o conceito de que nós não somos independentes. A forma como Deus criou a forma de vir ao mundo já é um ensino, porque ninguém é independente. Ninguém. E eu não sei se você sabe, irmãos, mas a necessidade do ser humano de uma relação social é maior do que a necessidade de comer e de beber. Tá bom? Porque você, quando nasce, você tem mais necessidade da sua mãe e do seu pai do que de comer e de beber. Isso é provado. Então o conceito, o homem sabe que ele existe e que ele não é independente e de que ele é um ser que existe e tem uma origem, tudo começa pela mãe. E agora, além disso, saiu da mãe, o que falta? É o pai, é a formação social e intelectual, não é? O pai é o que vai preparar o homem para a vida. Sem o pai, a pessoa vai ficar dependente, aprisionado à mãe e ele não sabe viver no mundo. E outra, é o pai que vai fazer com que o filho ou a filha saiba se relacionar com Deus, porque Deus é pai. Então, é o pai que vai chegar para o filho e falar: olha, eu te amo, tá bom? Você é tudo para mim, mas eu vou falar uma coisa para você. Lá fora o negócio é louco. Lá fora você vai ser bombardeado. Lá fora você não é o mais inteligente, você não é o mais bonito, você não é o mais forte. E lá fora 95% das pessoas não temem a Deus. E você terá que temer a Deus. Lá fora as pessoas farão de tudo para te destruir, serão injustas, serão ingratas, serão maldosas com você. Deixa eu desligar a internet aqui para não atrapalhar. Ele vai ensinar isso pro filho e falar: lá fora as pessoas vão te fazer mal. E elas não estão nem aí para Deus ou para a lei de Deus, mas você não pode ser assim. E você vai ter que pegar as oportunidades que Deus vai te dar e agarra com toda a tua força, mas seja correto, seja um exemplo. Esteja pronto para as burdoadas que você vai tomar lá fora. Isso é crucial. E o pai é a autoridade. E o filho vê o pai correndo lá fora, indo trabalhar e correndo para... E não só isso não é o suficiente. O pai que vai dar força, o pai é o homem. Deus pediu para o homem: dê a vida pela sua mulher. Ele não pediu isso para a mulher. É diferente.
E o filho precisa ver isso do pai. Isso aí, eu vi isso do meu pai, é assim que eu vou ser. Então a primeira referência para o filho é o pai e a mãe. E se ele não tiver essa referência no começo, você não faz ideia, irmãos, do quão destruída essa mente é. Ele não consegue se relacionar com Deus porque ele não consegue confiar em Deus. Ele não sabe o que é paternidade. Uma pessoa que não tem paternidade, como é que ela vai se relacionar com Deus que é pai? E a pessoa que tem um problema com o pai, ela vai, geralmente, se é uma mulher, ela vai ficar a vida toda caçando num homem. Ela vai se relacionar com o homem, mas ela vai idealizar no homem o pai que ela nunca teve. E todo relacionamento vai ser destruído, porque isso é inconsciente. É o mito de Édipo. Leiam o mito de Édipo e vocês vão entender. Tá bom? Nós, homens e mulheres, quando nascemos, a referência que temos é o pai e a mãe. E pode ver o filho. Qual é a referência de um homem? Sobre o que, como ele vai arrumar uma esposa? A primeira referência que ele tem é a mãe dele. A primeira e a maior referência que ele tem é a mãe. Ele vai olhar e falar: a minha mãe é assim, ele quer uma. Mas você não quer uma esposa para ser sua mãe. Isso é um erro. Sua esposa não é sua mãe. Ela não tem que fazer nada que sua mãe faz. Tá bom? Assim como. E a filha? Qual é a referência de homem para uma mulher? É o pai dela. A primeira referência e a maior referência para uma mulher é o pai dela. E se ela tiver essa imagem destruída no seu lar, ela vai idealizar isso a vida toda. E aí ela vai jogar em cima do homem essa responsabilidade. E o homem não tem que ser pai dela. E isso, irmãos, só um encontro com Deus, só um encontro profundo com o Senhor, para então mudar a mente dessa pessoa e ela entender o que é ser um pai. Porque isso causa uma destruição nas pessoas muito grande. E uma pessoa que não tem o pai para auxiliá-lo, que não tem a imagem do pai para educá-lo, porque a mãe, ela é o amor, é o exemplo máximo de amor, de cuidado, é aquele que vai te abraçar e falar: você é meu filho lindo, você é aquilo, você vai cair, se machucar, e ela vai falar: não, vem aqui que eu vou cuidar de você. É maravilhoso, todos nós necessitamos disso. Mas o pai é aquele que vai falar quando você cai: você caiu? Mas por que você caiu? O que você estava fazendo? Eu não mandei você não fazer isso? Pois é, você está errado. Ele ama, mas ele vai te disciplinar. Porque não existe outro caminho. Porque o mundo é cruel. O mundo, e ainda como Paulo diz, nos últimos tempos serão trabalhosos, vai ser ainda mais difícil para nós. E como tem sido, irmãos? Olha como tem sido. Quais são os tipos de pessoas aí fora que nós temos que nos relacionar? Quais? A Bíblia, olha o que está dizendo no verso 3, sem afeto natural. Você sabe o que é afeto natural? Como é que uma pessoa vai ter afeto natural, irmão, se ela é desobediente a pai e mãe? Aqui, vamos olhar o texto como ele é. São pessoas desobedientes, são pessoas que não ouvem, são pessoas sem laço com o pai e a mãe. E a pessoa, ela desenvolve o afeto natural, é pela mãe. A mãe, o sentimento da mãe passa para o filho. Os sentimentos do filho vai ser regulado pela mãe. Agora, uma criança que tem uma mãe que mentalmente é destruída, imagina o filho de um narcisista. Eu sei, é duro, mas uma mãe que é narcisista, um pai que é narcisista, eles não amam. O filho é só uma forma de usar para o seu próprio ego. Eles não amam, porque não há empatia. Eles não têm afeto natural. Isso causa uma destruição. E essa pessoa, somente com outras vidas que sabem o que é amor e com o encontro com Deus pode ser transformada. Só Deus também não dá. A gente precisa do ser humano. A Bíblia continua, eles são irreconciliáveis. São pessoas que nunca... Olha, se você fizer mal a elas, não há outra forma de se reconciliar. Tá bom? São pessoas que a relação dela com as pessoas é só de manipulação, de roubar, de mentir, de usar. Nunca, como não tem afeto natural, é irreconciliável. E se você fizer mal a elas, elas se vingarão de você. São caluniadores, só gostam de falar mal. São intemperantes. Intemperantes são pessoas que não têm controle próprio. São levadas pelos seus desejos, pelos seus sentimentos, como animais irracionais. São cruéis. Cruéis. Como eu falei, irmãos, quem ainda não assistiu o vídeo meu sobre o transtorno de personalidade narcisista, você vai entender o que é um ser cruel. Olha, e ainda termina, sem amor para com os bons. Tá dizendo assim, olha,
São pessoas que não terão amor por pessoas que são boas. São pessoas que são capazes de fazer o mal para pessoas que não fazem o mal. São pessoas que vão se aproximar de você, vão ver a tua ingenuidade, vão ver a tua inocência, vão ver a tua pureza de coração e só vão se aproximar para te destruir, para te fazer o mal, para ferir. Irmãos, a relação com essas pessoas é tão tóxica e tão terrível que o mal que está nelas transmite para outra pessoa e a pessoa passa a se tornar uma pessoa má também. E só Deus para libertá-la. São pessoas traidoras, são obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Eles têm, verso 5, eles têm aparência de piedade, eles são religiosos, eles têm aparência. Você olha e fala, nossa, como é religioso, guarda a lei todinha, ele vai na igreja todos os dias, anda com a Bíblia debaixo do braço, é uma pessoa exemplar, mas nega a eficácia dela. A Bíblia diz, se afasta desse. Se afasta. Paulo está dizendo, nem tenha relacionamento. Fica longe dessas pessoas. Fica longe. Sai de perto dessas pessoas. Não tem relação com essas pessoas. E é o que nós estamos vivendo. É o que nós estamos vivendo. E outro problema, mas eu comecei falando das igrejas, falei do caráter das pessoas que nós vamos encontrar e nós estamos encontrando aos montes. Irmãos, no tempo que se diz hoje, preguem a palavra de Deus. Se você tiver a oportunidade, não seja uma pessoa chata. Se ninguém pediu e ninguém quer saber, não fale. Mas se teve a oportunidade, fale sobre Deus. Procure aprender. Leia a Bíblia todos os dias. Leia as Escrituras, leia livros. Mas ore. Ore pedindo a Deus discernimento, sabedoria e conhecimento da palavra. Porque Deus ele quer revelar os seus segredos para os seus. Ele quer. O desejo do Senhor revelar para mim e para você os seus segredos. Mas o que está acontecendo com as pessoas que vão nos cultos? É pregação sobre prosperidade, é pregação para receber aquilo, para receber isso. A pessoa que vive nesses locais, eu lamento te dizer, mas as pessoas que frequentam só esses locais serão eternos novos convertidos. Nunca sai do leite materno, nunca come alimento sólido, e se você trazer uma comida mais pesada, ele morre, ou ele se revolta contra você. Não dá para pregar para essas pessoas uma coisa sólida. Ele não anda. Ele não flui. Deus tem que tratar como um bebê constantemente. E isso é ruim. Pessoas que não crescem, pessoas que não amadurecem na fé, é ruim. Você acha que uma pessoa dessa está pronta, irmão, para tribulação? E eu não falo da grande tribulação, estou falando para tribulações da vida, para dificuldades, desafios que aparecem na vida. Aí vem uma coisa intensa, ele larga de Deus. Larga. Como o verso 4 diz, são traidores. Eles são traidores de homens e são traidores de Deus. Eles traem a Deus. Eles traem aquilo que Deus ensinou para eles. Porque eles não têm firme fundamento na fé. Irmãos, eu vou trazer sobre esse estudo porque eu estou aprendendo. Aonde eu congrego, eu estou aprendendo e está servindo muito para a minha vida. E eu quero transmitir para vocês também. Olha o que está acontecendo no nosso mundo. As pessoas hoje, elas, sabe, venha para Deus e se aceite como você é. Não, isso é preconceito. Irmãos, a Bíblia não mudou. Deus não mudou. E o juízo que vai vir sobre essa terra vai ser algo implacável. Implacável. E se Deus decidir não mostrar mais misericórdia, como ele prometeu para o profeta Zacarias, que ele vai quebrar a vara chamada graça, ele vai cortar a graça das nações, aí, meu irmão, não adianta chorar, não adianta pedir perdão, vai ser uma coisa horrenda. Horrenda. Como diz em Hebreus, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E os homens brincam. Os homens brincam constantemente. Outro detalhe, mas igrejas que vivem do mover, sabe? Eu vi ontem
O canal do Rafael Bittencourt, ele falou sobre isso. Achei até que ele falou bem, mas foi bem superficial. Irmãos, igreja que você só vê lá, mas lá tem muitos dons. É bom, dons de Deus é importante. Mas dons não significa que a igreja está no caminho certo. Você me desculpa, tá? Mas dom não significa salvação, nem que essa igreja está correta. Mas é claro que toda igreja correta que está no caminho do Senhor, ela tem os dons do Espírito Santo. Mas isso não é o suficiente. E salvação e transformação da vida. Porque o dom é dado e é irrevogável. Deus dá dom para um homem e o homem se desviar, o dom continua sendo dele. Continua sendo dele. Deus não tira o dom de ninguém. Você vai para o inferno e você e os seus dons e talentos. Porque os dons e talentos de Deus são irrevogáveis. Bom? Mas e a vida com Deus? As pessoas não são curadas dos seus problemas. Entram na igreja e é ensinado, joga para debaixo do tapete esse problema e pronto. É. Olha o que está acontecendo. Não mexem na ferida. Sendo que a Bíblia manda, cura a ferida. Unta a ferida da ovelha. Pastores que só sugam e tiram a lã da ovelha, mas não ensinam a ovelha. A ovelha não tem visão boa. A ovelha ela é boa para ouvir. E a palavra manda, a vara é para as costas do tolo, ensina o filho, ensina o menino no caminho que ele deve andar, porque até no futuro ele não se esquecerá, ele não se desviará do seu caminho. Como lá na igreja que estamos, foi falado, se você ensinar o caminho do Senhor desde cedo para o teu filho, ele nunca vai se esquecer e ele não vai se desviar, é quase impossível. Mas se o mal ensinar o caminho do mal para ele desde cedo, também vai ser muito difícil ele se desviar do caminho do mal. Porque, por isso que eu falo, a relação do pai e da mãe é crucial. É o pilar principal de tudo que está sendo falado. A sua relação com seu pai e sua mãe te ensinou o caminho do Senhor. Que vitória, irmãos. E isso é prosperidade. Prosperidade não é ser rico. Prosperidade na Bíblia é um pai que tem um filho e ele consegue transmitir a fé e o temor de Deus para o seu filho e colocá-lo nos caminhos do Senhor e ele se tornar um homem de Deus. E o pai olhar para o filho e falar, missão cumprida. Eu formei um homem que teme a Deus na terra e ele está no caminho do Senhor. Isso é a maior honra e glória para um pai e para uma mãe. Não tem maior do que essa. Não tem maior do que essa, mas foi mudado. Hoje para um pai, para uma mãe, hoje para as pessoas está sendo, sabe o que é maior? É o filho ganhar muito dinheiro, se formar, mas a vida espiritual está destruída. Mas a vida com Deus não existe. Irmãos, e tudo isso é lixo. O tempo que nós estamos vivendo, tempos difíceis, está provando isso. É só uma nação invadir outra e cortar os trigos de sair da nação que o preço das coisas explodem. Quantas pessoas... Hoje nós podemos comprar uma coisa ou outra, mas e quantas famílias que o aumento do preço tirou da mesa da família tantas coisas que eles não compram mais, porque se comprar, falta para pagar uma conta. E nós e as pessoas continuam levando as coisas na brincadeira. Na brincadeira. Falta temor do Senhor. Igrejas que Deus só move se tocar um forró, se tocar uma coisinha, sabe? O famoso corinho de fogo. Não falo contra. Tem louvores que é a bênção, e tá lá falando só do texto bíblico. Perfeito. Mas Deus não se move só desse jeito, Deus se move de outras formas. O que está acontecendo? E você quer saber que uma igreja está cheia do Espírito de Deus? Irmãos, dons existem vários, formas de operar várias, mas como está em 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 12, o Espírito é o mesmo. E você sabe que o Espírito não é o mesmo quando há divisão dentro do lugar, facções. Eu sou de tal, eu sou de tal, eu estou mais alinhado com tal. Eu acredito nisso. Não, eu sou disso aqui. Agora é assim, assim é. O Espírito não cria facções, e dons e talentos é para a edificação do corpo, e eles trabalham em conjunto, juntos na edificação total do corpo do Messias. Se há facções e divisões, então tem outro espírito operante no meio. E se não te leva
a mudança de vida, a transformação do seu viver, e eu não falo de religiosidade, porque religiosidade ela só esconde o mal no caráter do homem. É como se eu pegar, sabe, eu tenho um monte de lixo em casa e eu tenho um tapete na sala, eu varro tudo e jogo para debaixo do tapete. Quando eu tirar o tapete para lavar, vai estar tudo lá, vai ser exposto toda a vergonha da casa diante de todos que estão vendo. E nós estamos vendo isso. Orem ao Senhor, peçam os talentos, os dons de Deus, mas peçam a transformação. Os dias são maus, são trabalhosos. Hoje em dia, irmão, como é difícil pregar a palavra de Deus para uma pessoa. Hoje em dia você vai pregar a palavra de Deus para algumas pessoas, você já é tido como inferior, como um retardado por crer em Deus. Porque a moda é não crer. A moda é viver a vida adoidado. É viver sem temor. Não é? É assim. Mas eu vou falar para vocês, meus queridos. Sejam firmes e fiéis até o fim. Sejam fiéis ao Senhor. Porque parece que nesse tempo não cresce mais trigo, né? Trigo é bem pouquinho, mas joio é de monte. É de monte, de monte, de monte. E é assustador. É assustador o que nós estamos vivendo. E as pessoas... Tem pessoas que não querem amadurecer, tem pessoas que não querem nada. Não querem nada. Tem pessoas, irmãos, que eles começaram a aceitar coisas que a Bíblia diz que é abominável, sabe? Só para ser aceito no mundo, para não perder amigos. E eu sinto muito, irmãos, mas andar com o Senhor você vai perder amigos. Tá? E eu vou usar um exemplo, irmãos, porque eu tive, né? A gente tem pessoas que andam com a gente, mas eu tive experiência de pessoas que andam com a gente que andavam porque a gente estava dentro do grupo. Porque estava no grupo, porque estava ali na mesma ideia. Então parece que o que nos unia era aquilo, não era uma amizade de verdade, tipo, dois amigos. E você não tá mais, você não é meu amigo. Acabou. E você sente isso. Mas servir a Deus, se você é mais amigo dos deleites do que de Deus, você vai ter muita coisa do mundo. Mas se você quer ser amigo do Senhor, você vai perder muita coisa. Você vai perder... Tô falando deste mundo, você vai perder muita coisa. Tudo que o mundo tem para te proporcionar, você vai perder. Vai te ser tirado, vai te ser negado. Mas em compensação, o Senhor te promete o reino. Ele te promete o reino e ele diz: aquele que tentar salvar a sua vida perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse a achará. O Senhor está dizendo para mim e para você: vão te negar tudo nesse mundo, vai ser mais difícil para você. É um pai, Deus é um pai, e como um pai ele fala para você: vai ser difícil. Você quer me servir? O mundo me odeia. O mundo me odeia, odeia seu pai, então ele vai odiar você que é meu filho. Isso é automático. Isso é automático. O próprio Yeshua falou. Se te odiarem, lembre que o mundo me odiou primeiro. Vocês me seguem. Ele fala, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês, mas vocês não são do mundo, então o mundo vos odeia. Irmãos, o mundo está caminhando, os homens estão criando um plano para dar vida eterna para as pessoas num corpo robótico de silício, transferência de mente, de memória, de neurônios para uma máquina, para viver eternamente dentro de uma nova Matrix, porque eles não querem saber de Deus, eles não querem a vida eterna com Deus, eles querem a vida eterna aqui, no mundo que eles querem. Mas eu e você não, eu e você nós cremos num Deus que enviou seu Filho, que morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia e nos deu, por meio de sua morte, acesso à vida eterna e acesso ao Pai no Santo dos Santos. E nos prometeu vida eterna quando ele voltar e nós reinaremos neste mundo. Porém será no reino dele, com a lei dele, da forma dele,
aí você bate de frente com o mundo, seus ideais confrontam o mundo, e não importa para onde o mundo rume, você confronta o mundo. É como se o mundo está passando por uma atualização. O mundo agora vai para o sistema do anticristo, é uma atualização de sistema. Mas vai lá, quando chega lá, eles encontram, tem um vírus. Qual vírus? Esse vírus aí dessas pessoas que creem nesse tal de Jesus, que tem ele como Messias, que segue os mandamentos de Deus e os cumpre e tem testemunho de Cristo. É um vírus, tem que ser eliminado. Então entenda, você é um problema que não deixa o sistema alcançar o objetivo dele. Como a Bíblia diz, vocês são sal da terra e luz do mundo. A luz dissipa as trevas. Se fosse só trevas, pronto. Tá tudo unido em trevas, deixa rumar a destruição. Mas a Bíblia diz, não, vocês são luz, sejam luz. Sejam luz, sejam como a casa dos profetas de Israel. Quando Davi foi se esconder entre eles e Saul foi atrás dele, Saul foi com o coração disposto a eliminar, a extirpar Davi de Israel. Mas quando chegou perto, por causa do Espírito Santo de Deus que estava no lugar, o Espírito de profecia, Saul começou a se despir das suas vestes e começou a profetizar. Ele começou a profetizar porque o Espírito que estava naquele lugar influenciou ele, entrou nele e fez ele profetizar. É a mesma coisa, a minha luz, a sua luz, o seu sal, o meu sal. Nós temos que transformar e influenciar esse lugar para que o reino de Deus se manifeste. Você não vai morar no céu, você vai trazer o céu para a terra, o reino de Deus virá para cá. Então, para eles, é impossível, entenda, irmãos, mesmo no sistema do anticristo, é impossível para eles trazerem um reino do mal perpétuo e completo para a terra, porque o povo de Deus nunca será eliminado completamente. Deus, o que Yeshua fez no mundo, irmãos, vocês precisam entender isso de uma forma muito profunda. O que ele fez no mundo, ele não alterou nada. Ele não veio para cá para destruir o Império Romano, ele não veio para cá para tirar a vida de ninguém, para ser rei. Não, ele não veio para isso. Ele veio para transformar o homem. Ele fez uma transformação de caráter, uma transformação na alma, uma transformação genética no homem. Ressuscitou o espírito do homem que estava morto, o imergiu em sua morte, ressuscitou o seu espírito e fez do homem, por meio de seu sangue e corpo que nós comemos, deu uma genética semelhante a dele para que sejamos aceitados por Deus Pai e assim, sendo iguais a ele, nós conseguimos unir. Olha só, nós conseguimos trazer o reino de Deus para a terra e ao mesmo tempo temos acesso a Deus no céu. Então assim, Deus, vamos lá, na Torá, ou desde o antigo, para o agricultor. Vou falar para vocês como agricultor, né? Como que o agricultor pensa. Quando uma terra ia ser redimida ou comprada, Abraão, quando chegou para comprar o campo de Marpelá para sepultar Sara, ele fala pro dono da terra, olha, qual é o preço da terra? E o homem fala, não, meu senhor, nós somos amigos, pega essa terra, a terra que o senhor quiser, pega para você aí, não precisa me pagar nada não, a terra é sua. Né? Porque tinha uma boa amizade, ele já tinha boa relação, Abraão era um homem que possivelmente era um bom vizinho, mas ele fala, não, eu quero pagar. Não está, o que a escritura está dizendo, não está dizendo do dinheiro, ele está dizendo, eu quero um documento assinado de que isso é meu, eu quero que você passe para o meu nome, eu quero um documento, eu quero uma pedra escrito dizendo, este campo pertence a Abraão, é herança minha. E eu quero sepultar minha morta aqui, e que esteja provado que isso é meu. E os agricultores ou o dono de uma terra, quando ele vai cercar a terra, né, pode chover, pode acontecer uma situação que derrube o cercado. Então o que eles fazem? Eles pegam um tronco e enterram naquela terra que ele comprou, que é chamado por eles, né, de o morto, porque quando cair, se alguém enrolar e tirar a cerca, quando eles forem mexer na terra, vai encontrar um tronco enterrado. E aí todos saberão, opa, essa terra tem dono. E Abraão fez isso. E aí é dado direito para esta pessoa que comprou a terra, ou se ele morrer, os seus filhos têm um documento, ó, é do meu pai, essa herança é minha, eu tenho direito. Então quando Abraão fez isso, no futuro, quando o povo de Israel sai do Egito e chega lá e fala, opa,
Tem um corpo aqui, tem um documento provando que é do nosso pai Abraão. Essa terra é nossa. É nossa. Não importa se os cananeus estavam lá. Ela já foi dada por Deus desde antes dos cananeus estarem ali. Ou desde antes da nação de Israel existir, a terra foi comprada e tem um documento provando: eu posso redimir essa terra. Agora você imagina quando Jesus morre, quando ele morre e é enterrado em Israel, em Jerusalém, e o seu corpo é colocado naquele madeiro, no Gólgota, e depois ele é enterrado em Jerusalém, espiritualmente, porque ele ressuscita. Deus, por meio de seu corpo, ele cria, assim como está na Parashah Hukat, para ser liberto do homem, o homem tem que ser lavado nas águas com as cinzas da novilha. E o soldado fura, né? Ele é furado. Yeshua é furado com uma lança do soldado, escorre de si sangue e água. E eu e você, quando vamos ser transformados, o processo de transformação sem o batismo nas águas, né? Você precisa ser imerso nas águas, porque você é imerso na morte do Messias. E quando você é imerso na morte, o Senhor, ele ganha em todas as nações. Quando por meio dos seus apóstolos fala: preguem essa palavra a toda criatura, espalhem essa palavra para o mundo e batizem todos em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus Cristo. Ele conseguiu mortos, Deus conseguiu mortos em todas as nações. Então Deus hoje tem direito de remir a terra para ele. A terra é de direito do Messias. Sabe por quê? E aqui está a prova na palavra de Deus. Isso é prova. Tá bom? Isso é prova. Salmos 2:8. O Senhor falando para o Messias: pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Olha o que Deus está falando para Yeshua: pede-me e eu te darei os gentios por herança, ou seja, eu vou te dar todas as nações da terra por tua herança. Ele tem direito. A morte dele deu a Deus o direito de remir a terra, porque tem um documento assinado: meu filho morreu aqui, e tanto os seres espirituais como os físicos provam que ele foi sepultado aqui. Então não tem outro caminho. É só assim. Abraão fez aquele ato profético e Deus o Pai, quando dá o seu filho, faz um ato profético também e compra a terra para si. E nós que somos imersos na água, no sangue do Cordeiro, nós também damos a Deus o Pai, por meio da nossa vida espiritual, sendo luz e sal. Deus tem direito também de redimir essa terra. Ele tem o direito também de tomar essa nação para ele. E isso é o nosso papel. Nós temos que trazer o reino. Então sejam luz, sejam firmes. Serão tempos muito difíceis, muito difíceis. Mas ao mesmo tempo Deus vai nos dar mais poder e mais a presença do seu Espírito para nós também sermos luz. Que o Senhor abençoe a tua vida, meu irmão. Que o Senhor abençoe e fortaleça você nesse momento em nome de Yeshua. Encha você do seu Espírito e que você saiba para o que você foi chamado. Deus os abençoe. Até o próximo vídeo, se Ele permitir, e vivermos.